Então, vamos para mais uma análise de outro gráfico. Bora lá? Então, vamos. Olha só. Os coeficientes angular e linear de uma função afim são, respectivamente, 1 e menos 3. O gráfico que representa essa função é... Ele quer saber qual é o gráfico, se é esse ou se é esse. Lembra que quando ele diz respectivamente, então ele primeiro deu o coeficiente angular e depois ele deu o coeficiente linear. E um gráfico, a gente olha se ele tem um coeficiente linear, se ele tiver algum ponto carimbado em cima da reta y, da reta do quê? Das ordenadas. Veja, é o linear. E o linear aí vale quanto? Menos 3. Então, a gente analisa os gráficos. Olha, esse primeiro gráfico, ele está marcado na minha reta das ordenadas 3 positivo. E eu quero 3 negativo. Olha esse segundo gráfico, ele está marcado menos 3. Pode ser, né, que é negativo, mas esse outro terceiro gráfico também tem menos 3. Poxa, então pode ser também. A única coisa que vocês têm que ter cuidado para não marcar aqui é pensar que o coeficiente angular é o que está marcado no x. E não, o que fica carimbado no x é a raiz, certo? Então, logo de cara, a gente pode eliminar um aqui, né? Qual que a gente vai eliminar? Qual? Muito bem, esse. Por quê? Porque o coeficiente linear dele está marcado no 3, ok? Então, vamos lá. Os coeficientes angular e linear de uma função afim são, respectivamente, 1 e menos 3. O gráfico que representa essa função é... Vamos utilizar a fórmula da função, a estrutura, que é y igual a ax mais b, certo? Quem é o a? O a, gente, é o meu coeficiente angular, aquele que sempre vai acompanhar a letra x, ok? Esse a pode ser qualquer outra letra, pode ser a letra C, letra M, letra P, qualquer letra, certo? E o B também. Mas você tem que sempre lembrar que ele acompanha quem? O x, a letra x. Quem é esse B? O B é o nosso coeficiente linear, é aquele número que não tem a letra, certo? É o termo independente, ele é chamado de linear, ou seja, ele não tem a letrinha x. Então, olha só, presta muita atenção quando no enunciado vier a palavra respectivamente. Observe que primeiro ele falou coeficiente angular, e qual foi o número que ele colocou primeiro? 1. Então, o coeficiente angular é 1. Depois, ele falou coeficiente o quê? Linear. E quem é o coeficiente linear? Menos 3. Então, o que é que a gente vai fazer? Substituir ali na fórmula. Ó, teu A é 1 e teu B é menos 3. Eu só substituir. Mas a gente sabe que quando tem o número 1, não é necessário colocar. Então, como é que fica? Apenas x menos 3. Olha só. No gráfico, o ponto que fica carimbado na reta x não é o coeficiente angular, será sempre a raiz e não, feito eu já disse, o coeficiente angular. Não confundam, tá? O que fica carimbado na retinha x nunca vai ser o meu coeficiente angular, e sim a raiz ou zero da função. Então, para eu poder determinar o meu gráfico, eu preciso saber quem é a minha raiz. Eu só tenho aí o coeficiente linear, que é ele sim, o único que está carimbado na retinha y, ok? Então, como é que a gente faz? Calcular essa raiz, ok? Então, olha só. Os coeficientes angular e linear, respectivamente, ele diz que era 1 e menos 3, não foi isso? Então, a gente tinha essa função, aonde você vê que o x está sozinho, mas na frente dele tem 1 positivo, e o seu coeficiente linear é quem? O menos 3. Lembre-se que aí, né, tem um sinal e o número 1. Então, ó, vamos calcular o zero da função a raiz. Como? Olha só, vamos apenas pegar esse valor aqui, que está circulado de vermelho, ó, x menos 3, e igualá-lo a zero.
Fazendo isso, temos o que, gente? Muito bem, uma equação do primeiro grau, onde todos sabem que letra fica de um lado e número do outro. E quem estiver no lugar errado tem que mudar o seu sinal, ok? Então, ó, ficou x igual a 3. Não era menos 3, quando eu passei para lá, ó, ele ficou positivo, ok? Quem é que fica carimbado na reta y? Na y é o quê? É o meu coeficiente linear. E quem é meu coeficiente linear? Menos 3, certo? E quem é mesmo que fica carimbado na reta x é quem? É a minha raiz, ou zero da minha função. E nesse caso é quem? O 3 que nós calculamos, certo? Então, lembre-se, quando não tem sinal, ele é positivo, né? Não é necessário colocar, mas lembre-se disso. A raiz da função é esse número aí. E nunca se esqueçam, é esse que fica marcado na reta x. É o ponto pertencente ao quê? Às abscissas, certo? Então, pessoal, você agora já tem as duas informações necessárias para construir ou identificar um gráfico. Quem sabe quais são? Estão lembrados? Então, bem, são essas, ó. Nós precisamos do ponto que fica carimbado na reta y e o ponto que fica carimbado na reta x. Podemos também utilizar outros pontos, mas aí, para responder, teríamos que calcular um sistema, tá certo? Esse é o mais fácil. Então, ó, quem é o ponto que fica carimbado na reta y? É sempre o coeficiente linear, que foi quanto lá? Menos 3, muito bem. E qual é o ponto que fica carimbado na reta? É o angular? Não, não é? É quem? A raiz da função, que nós achamos e deu quanto? 3. Lembra, tá sem um sinal, é 3 positivo. Então, nosso gráfico só pode ser qual? Então, o gráfico era esse, né? Lembre-se, o x, aquele ponto marcado na reta x, ele é as abscissas, né? É o quê? Esse pontinho aqui, né? Pertence ao eixo das abscissas. Esse ponto só pode ser o quê? A raiz da função. Esse outro ponto que está marcado na reta y só pode ser o quê? O nosso coeficiente linear. Achamos a raiz da função, que era quanto? 3. E quem é o nosso coeficiente linear? Menos 3. Então, só pode ser esse, ok? Gente, espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, reveja esse vídeo, tá? E até a próxima. Tchau, tchau!